E aí, como estamos aí no antigo continente, na Cidade Luz? Pois é, então, rapaz, assim, tá um clima meio estranho, né? Desde a invasão da Ucrânia, né? Existe assim, obviamente ninguém está aqui em clima de guerra, mas existe uma tensão, né? No ar, assim, em relação ao que vai acontecer, porque como disse ontem o presidente francês, o Emmanuel Macron, que fez um discurso televisivo. Essa invasão da Ucrânia, ela representa uma reviravolta na história da Europa, no cotidiano da Europa, e também na vida das pessoas, né? Porque é uma guerra praticamente no coração da Europa, né? É, Próximo do coração da Europa. A Ucrânia é um país europeu, um país que vinha se modernizando, né? Um país com pretensões a entrar nos organismos europeus, e, enfim, agora se vê invadido por esse tirano, né? Com argumentos absolutamente falsos, de que a Ucrânia tem um governo neonazista, de que estava praticando um genocídio nas regiões separatistas. Isso é tudo uma loucura. O pior de tudo, Natália, é ver que essa versão está colando, né, junto a determinado público, inclusive no Brasil. E é tudo falso. Sim. É tudo Não, falso. sim, essa ideia de fazer justiça social, que houve crimes cometidos pela elite local, que sempre olhou pelos interesses próprios, que estavam pensando não na soberania do próprio povo, né? E que ele estaria entrando lá com uma espécie para trazer justiça, a Não, justiça verdadeira, a justiça russa, né? A imagina, esse país deturpado, né? Essa que é a imagina narrativa deles. Imagina se a Rússia tem algum tipo de justiça, né? Um país que persegue minorias, uma ditadura, né? Uma tirania, uma autocracia, né? A, a Ucrânia é um país que vinha tendo eleições democráticas, que respeita minorias, né? Enfim, e que não existe como nação, né? Não é verdade também que a Ucrânia ela foi criada pelo Lenin, né? Como disse o Putin, a Ucrânia sempre foi uma terra ocupada pela Polônia uns séculos atrás, depois teve o domínio russo, mas com o esfacelamento da União Soviética, votou pela independência, né? Tem uma língua própria, muito próxima ao russo, ela é culturalmente um centro de radiação de cultura eslava, influenciou muito a cultura eslava, a Rússia, né? É uma espécie de alma mater da Rússia, mas não é Rússia, não é Rússia. Sim. E isso está muito claro hoje pelo espírito do povo ucraniano, né? Um espírito de resistência. Eles estão resistindo como podem, estão isolados. Eu disse até num artigo que eles estão isolados pela solidariedade ocidental, né? Que se manifestou apenas por sanções pífias até o momento, que não vão funcionar, obviamente, para tirar a Rússia da Ucrânia, mas eles estão resistindo inclusive militarmente. Os russos estão encontrando mais dificuldade do que imaginavam. Eles são muito superiores, obviamente, o exército russo, em termos de armamentos, equipamentos e tudo mais, mas eles estão encontrando uma resistência maior do que eles esperavam neste momento. Estão entrando em Kiev, né, praticamente estão dentro de Kiev, a capital, mas os relatos aqui que nós ouvimos, não só de jornalistas, mas de ucranianos aqui na França, em Paris, existe uma grande comunidade ucraniana, né? Gente, enfim, que tem família lá e que fazem relatos pungentes, né? Famílias inteiras em abrigos antiaéreos, improvisados, como estações de metrô, muita gente fugindo. Ontem se falava em 100 mil refugiados. A ONU hoje atualizou esse número para 50 mil, mas é muita gente. As imagens de Kiev imagino que aí no Brasil também estejam vendo, de gente saindo, né, das cidades, das principais cidades. A Polônia está estimando que 1 milhão de refugiados ucranianos podem entrar na
fronteira, já está preparada para isso, diz que vai acolher todos. Então, assim, é uma situação humanitária também completamente um desastre, né, que está acontecendo. Sim. Enfim. E, e você tem a percepção, assim, que na Europa, e qual é a tua percepção que existe chance ainda de ter um fim diplomático? Eu sei que já meio que tarde demais, né? Começou já algo. Eu digo assim, de sair, desocupar, ou você acha que ele vai até as vias de fato mesmo? Olha, veja, essas perspectivas, elas são cambiantes, né? Em função justamente da resistência e do avanço do exército russo. O que está acontecendo, basicamente, é que eu acho que o Putin, ao reviver esse sonho, porque o sonho dele é reviver a União Soviética, né? Ele quer que essa esfera de influência, que ele julga ser a esfera de influência da União Soviética, seja estabelecida na Europa do Leste, na Europa Oriental. O mundo mudou, né, Nathalie? Essas coisas não funcionam bem assim, né? Então, ao que parece, ele está perdendo um pouco a batalha da comunicação, apesar de toda a máquina de propaganda, apesar de todos os profissionais de comunicação pagos pela Rússia e políticos também pagos pela Rússia no Ocidente para fazer propaganda E o próprio Ocidente demorou para acreditar, né? Não, o Ocidente está se comportando muito mal, né? Assim, eu digo assim, demorou para acreditar. O Biden falou, ele ficou 2 semanas falando antes da fatídica sexta que ia fazer, que ia acontecer aquilo. Na quinta, basicamente o Putin falou que ia invadir. Né? Quem ouviu que discurso de 1h30 dele, ele estava fazendo não um case para entrar só nas dois províncias separatistas, né? Estava falando do todo, né? Então deu para entender já que ele faz aquilo. E mesmo assim as pessoas só acordaram quando o exército entrou mesmo, né? Na verdade, Natália, o que aconteceu foi o seguinte, assim, os americanos sabiam, não, e era evidente, né, que quem coloca 190 mil homens na fronteira de um país, faz hospital de campanha, né? O sangue, né? Tanques, não é exercício militar isso, né? Não existe exercício militar dessa dimensão, né? Tudo já meio não, bastante combinado, inclusive com Belarus, né? A Rússia passou a ocupar Belarus, né? E tem o Lukashenko lá, que é o ditador pró-russo, né? E avançou também. Então, assim, o exército russo entrou lá para ajudar o Lukashenko contra rebeldes, né? Voltosos, mas se estabeleceu lá, está ocupando militarmente o país com o aval do ditador local, e também entrou para cercar a Ucrânia pelo norte, né? Essa é a verdade. Eles entraram lá e vão se estabelecer lá. Os americanos e os europeus sabiam disso, né? Estavam tentando, estavam num estado de negação. Essa é a verdade. Quando a inteligência americana começou a fornecer essas informações ao Biden, o Biden adotou a estratégia de colocar tudo que ele recebia, né, boa parte das informações que ele recebia, a público, virar público para falar, justamente para se contrapor à propaganda do Putin, as mentiras do Putin, né? Esperando, de uma maneira até um pouco ingênua, que isso fosse suficiente para segurar o Putin, né? E acho que muita gente interpretou, né, na mídia americana que estava fazendo isso porque ele estava tendo uma queda grande de popularidade, então ele estava usando, né, uma coisa que talvez fosse exagerada para poder tentar virar um protagonista, né? Mas no fundo não era isso, né? Era real. Não havia exagero nenhum. Olha, quem acompanha política internacional, acompanha os movimentos todos, estava mais do que evidente que a Rússia ia invadir a Ucrânia, não tinha nem exagero nisso. Né? Essa história de que o Putin estava blefando, isso que eu vi, inclusive, na imprensa brasileira, a gente dizendo isso, óbvio que é uma grandíssima bobagem. Né? O Putin já vinha cozinhando a Ucrânia desde a invasão da Crimeia em 2014. Né? Lá 2 palhaços como representantes das regiões separatistas que foram pedir ajuda ao Putin, né? E reconheceu a independência dessas regiões. São dois cupinchas do Putin, inclusive encrencado com a justiça, um deles.
Então, tudo isso é um teatro, né? Agora, do lado do Ocidente, o Ocidente deixou a Ucrânia sozinha, né? A Ucrânia que queria entrar na OTAN, pleiteou a sua entrada na OTAN lá atrás. Tanto a Alemanha quanto a França, no primeiro, em 2004, não recusaram-se, né, aceitar que a Ucrânia entrasse na OTAN, que é uma aliança estratégica defensiva. Não nessa história de está cercado pelos Estados Unidos, isso é tudo uma bobagem, né? Na verdade, quem entra na OTAN é para se defender da Rússia, basicamente, né? E agora se por quê, né? Eles têm toda a razão, né? A OTAN não ataca, a OTAN se defende, né? Quem atacava era o Pacto de Varsóvia, que é a versão comunista, né, da OTAN, que ajudou ali os russos a invadirem a então Tchecoslováquia. Enfim, mas a Ucrânia vinha sendo mantida fora da OTAN. Inclusive, então, o que eu quero dizer é que esse pretexto do Putin que a Ucrânia ia fazer parte da OTAN, isso representava um perigo, isso tudo é uma bobagem, isso tudo é falso. Primeiro, porque a OTAN é uma aliança ativa, né? Então, sim, ele não queria que a Ucrânia entrasse na OTAN, não porque a Ucrânia poderia atacar a Rússia, mas porque ele não poderia mais atacar a Ucrânia impunemente, porque a cláusula 5ª do acordo da OTAN, do Tratado da OTAN, prevê que quando um país da OTAN é atacado, todos são atacados. Então, veja, se a Ucrânia estivesse na OTAN, a Rússia, se quisesse atacar a Ucrânia, compraria uma briga com 30 países, inclusive os Estados Unidos da América. Então, assim, então isso é uma mentira. A outra coisa, Natália, é que é preciso entender que a Ucrânia, pelo fato dela ter uma disputa territorial com outro país, o caso, a Rússia. Então, a Rússia invadiu a Crimeia, certo? A Ucrânia não reconhece a Crimeia como uma região russa, mas uma região ocupada. E também pelo fato de ter essas duas províncias, né, na região de Donbass, ali no leste da Ucrânia, na fronteira com a Rússia, também é uma região em litígio desde 2014, morreram milhares de pessoas lá, apesar dos acordos de Minsk que foram desrespeitados pelo Putin, né? Aquilo continuou um pandemônio. O fato da Ucrânia ter disputas territoriais impediria a Ucrânia de entrar na OTAN de qualquer maneira. Porque a Ucrânia, a OTAN só aceita países que não tenham disputas militares, bélicas, né, de caráter bélico, com outros países. Justamente porque é uma aliança militar defensiva. Então, se um país tem já um conflito, se a OTAN o aceita, isso significa que a OTAN teria que entrar neste conflito, entende? Já previamente existente. Então, para evitar esse tipo de países que têm conflitos prévios ou em andamento, em curso, não podem entrar na OTAN. Então, a Ucrânia já não poderia entrar na OTAN de qualquer maneira. Eu acho que isso para mim é um argumento e um fato suficiente para conseguir provar que não havia nenhuma iminência da noite para o dia a Rússia ter na borda dela, né, alguma coisa que ela considerasse uma ameaça, né, de forma alguma. Né? Não tinha como acontecer isso. Natália, isso aí, veja, a Rússia já tem as suas portas, evidentemente, a OTAN. Ela já está lá, a OTAN. A OTAN está nas repúblicas bálticas, a OTAN está na Polônia, a OTAN está na Romênia, a OTAN está na Bulgária, né? Então, assim, isso tudo na verdade, é um pretexto falso. É um pretexto falso. A OTAN não representa a Rússia, porque, volto a dizer, ela é uma aliança militar defensiva. Ela não pode atacar sem ser provocada. Agora, no meu entender pessoal, é uma questão que agora está muito complicada na Europa, porque é o seguinte, uma Ucrânia ocupada pela Rússia, ela dessa maneira, atacada pela Rússia, agredida pela Rússia, essa situação
ela pode propiciar que o Putin, se não tiver uma reação mais forte a ele, que ele tente estender os seus tentáculos para outros países também. Então, assim, ele já exigiu da Ucrânia, antes de invadir, que a Ucrânia renunciasse, né, à sua pretensão de entrar na OTAN em algum dia. E que a OTAN vetasse a Ucrânia sem base nenhuma, sem base nas suas próprias regras, uma decisão assim, arbitrária. Isso é absurdo, se interferir na soberania dos outros. Ele já começou a falar, quer dizer, já tinha começado a falar, em exigir que a Bulgária, a Romênia e as repúblicas bálticas saíssem da OTAN. Quer dizer, veja, que é basicamente botar a pessoa de pré-aviso, né? Assim, você está avisado que algum dia alguma coisa vai acontecer com você, né? Pois é, quer dizer, são países soberanos que não podem ter sua soberania atentada. Então, no atual momento, quer dizer, como a Ucrânia não faz parte da OTAN, isso está sendo usado como argumento para que o Ocidente não auxilie a Ucrânia militarmente. Eu acho, na minha opinião, que o Ocidente deveria ter mostrado os dentes para o Putin. Porque se esse tipo de valentão, a história mostra, esse tipo de valentão, quando é enfrentado, né, ele recua. Sim. Foi o caso, por exemplo, do Hitler. O Hitler. Deixaram o Hitler fazer o que queria, né? Os ocidentais foram transigindo, até que o sujeito invadiu a Polônia e não podia mais. A situação foi muito além do que eles imaginavam. Então, assim, nesse momento, quer dizer, diante desse impasse, os ocidentais, então, assim, eles não vão entrar na Ucrânia, a Ucrânia está sozinha, está resistindo como pode, né? Não recebeu todos os equipamentos, todas as armas que lhe haviam prometido, então está lutando com um equipamento muito inferior, inclusive em quantidade, ao russo, né? Mas a resistência lá está se mostrando maior do que imaginava, né? E a batalha da comunicação, o Putin agora, por exemplo, acabou de restringir o acesso ao Facebook na Rússia, porque as redes sociais têm um papel muito importante na informação verdadeira, né? Fala-se muito, né, as redes sociais disseminam fake news e tudo mais, mas a verdade é que esse tipo de conteúdo mostra que as redes sociais, como essa daqui em que nós estamos, ela também é uma grande difusora. Aliás, ela é maior, isso é uma tese minha, na verdade, uma constatação. As redes sociais difundem muito mais notícias verdadeiras do que falsas. Tanto é que a Rússia agora, né, com isso, resolveu restringir o acesso do Facebook, ao Facebook dentro do país. Por quê? Porque o Twitter anunciou que vai... Desculpa, não, o Twitter também anunciou que vai começar a fazer uma espécie de censura daquilo que ele vê que é propaganda mesmo. Propaganda no sentido militar, né? Mas eu estou dizendo aqui, pois é, mas eu estou falando que no Facebook eles vão realmente restringir o acesso, ou seja, os russos não poderão mais ter o acesso livre ao Facebook neste momento, né? Porque através das redes sociais eles estão podendo se comunicar, podendo também receber notícias verdadeiras. O que está acontecendo agora, quer dizer, a máquina de propaganda do Putin está vendendo a ideia de que eles estão tirando um governo neonazista que pratica genocídio no leste, nas regiões separatistas, né? E um governo corrupto. Bom, corrupção há na Ucrânia, mas eu me pergunto, e na Rússia? Né? Aliás, nesse aspecto, a cleptocracia russa, os oligarcas que ganham rios de dinheiro em cima juntamente com o Putin, né? Eles foram reunidos ontem, não sei se a notícia foi dada aí no Brasil, mas houve uma reunião, o Putin conversou com os oligarcas, banqueiros, industriais, que estão muito preocupados, russos, né? Preocupados com a queda do rublo, né? Com as sanções econômicas, né? Para tentar explicar o que estava acontecendo e qual era o plano dele. Então, assim, ele domina o país, ele tem um aparato militar que o sustenta, que vive em simbiose com ele, mas business is business, né? Então, isso vai ter um momento em que isso pode tirar um pouco a sustentação dele, né? Do Putin, apesar dele dominar tudo ali, que dependerem muito dele. Mas é uma questão complicada. Economicamente, o Putin se preparou para essa invasão, para essa situação. Então, a Rússia, em função até das exportações que ela
que ela faz de gás natural para a Europa, né? Ela tem reservas hoje de 620 bilhões de dólares, mais ou menos isso, tá? Eles criaram sistemas paralelos de cartão de crédito e tudo mais, para tentar segurar justamente sanções econômicas na área financeira, né? A União, hoje, os países da Europa resolveram congelar, né, os ativos do Putin, do Lavranov, que é o ministro das Relações Exteriores russo, mas não, ontem até fizeram essa pergunta ao Biden, mas os países ocidentais não tiraram a Rússia do SWIFT, né, que é o sistema de comunicação de transferências bancárias internacional, que tem 11 mil instituições ligadas a ele, que isso representaria um problema e tanto para a Rússia ficar fora do SWIFT, né? Tanto para receber pagamentos, fazer pagamentos, isso tudo dificultaria muito mais. Isso que eu fazer só um comentário assim. Uma coisa que eu acho que é um pouco preocupante é isso, porque o Biden ele disse, né, ele anunciou que não ia fazer uma intervenção militar na região diretamente, mas que ele ia fazer com que os bancos americanos, o sistema, né, da OCDE marcasse os bonds russos a zero, né, praticamente tratando ele como se fosse um bonde revoltado, e falou que ia congelar o SWIFT, né, que ia tirar os bancos russos maiores do SWIFT e que ia congelar os ativos onde eles têm reservas, né? Porque esses 600 bi que a Rússia tem, normalmente estão num banco europeu, mas no caso, ou num banco, está em algum banco externo, igual as reservas brasileiras, por exemplo, estão numa conta no Bank of New York. Então, se amanhã, por exemplo, por algum motivo, o governo quiser tomar as reservas, é só virar uma chavinha, entendeu? Então, eles falam que vão fazer isso. O problema, que eu acho, assim, é que isso eles não vão conseguir fazer. Eu tenho muito medo que eles tenham que voltar atrás das sanções. Porque hoje em dia o mundo é tão interligado nas formas de pagamento que qualquer tipo de interferência tem consequências que a gente não tem ideia. Então, vamos supor que um francês tem uma conta numa corretora e tem lá com base de garantia títulos russos, ele tem uma posição lá em algum ativo, de repente, da dia para noite, o ativo dele vai de zero. Ou ele tem que liquidar os ativos, ou ele tem que pegar dinheiro de algum lugar, só que ele pode não conseguir. E aí, e o tamanho do problema que você tem, por exemplo, quando você vê uma dívida de um país soberano indo para zero, e o sistema de pagamentos ter um problema, foi justamente o que causou e marcou as últimas grandes crises financeiras. Se você pegar a crise de 94 no México, pegar a crise da Rússia, da Ásia, basicamente elas aconteceram quando a dívida externa dos países caiu muito de preço, o mercado financeiro estava muito alavancado naquele negócio e teve que sair se zerando. Se você pegar a dívida da Rússia e marcar zero, você está praticamente criando a mesma situação que você teve nesses momentos históricos, né? E quando teve a crise em 2008, o grande problema, quando a Lehman quebrou, não foi que a Lehman quebrou, é que teve um negócio que as pessoas não sabem direito, assim. Quando teve reunião no domingo, no Banco Central do Fed de Nova York, que eles decidiram que a Lehman ia quebrar, eles achavam que ia ser igual um bankruptcy qualquer, e esqueceram, literalmente esqueceram, que na lei inglesa, se um banco entra em bankruptcy, ele tem que fechar a porta na hora. Tanto que a gente teve na segunda-feira que as fotos das pessoas saíram com a caixa na mão do escritório da Lehman de Nova York. E a Lehman de Londres, desculpa. E ali, a Lehman de Londres era uma peça tão importante, né, do sistema de pagamentos mundial, que aquilo que travou a economia mundial por alguns dias, que fez com que as bolsas despencassem e que a crise de 2008 se agravasse. Não foi a queda da Lehman per se, foi só uma trava no sistema de pagamentos, né? Então agora o perigo que está tendo agora são essas duas coisas, né? A dívida despencando e você travar o sistema de pagamentos. Isso tem um potencial muito ruim que eu acho que as pessoas podem voltar atrás. Desculpa. Aí quem entende é você. De qualquer maneira, o Biden não disse que ia tirar a Rússia do SWIFT, tá? Ele disse que ia estudar isso, perguntar para um jornalista na coletiva de ontem. Estavam pensando nisso. Até o momento não tiraram a Rússia do SWIFT, né? Acredita assim, tem um parte, inclusive, de analistas que acha que as sanções anunciadas até agora são muito brandas, né? Por exemplo, um país importante, como você sabe, é a Suíça. A Suíça é neutra, a Suíça não pertence à União Europeia
e a Suíça disse que não entrará no grupo que promoverá sanções à Rússia. De qualquer maneira, se comprometeu a não ser um ponto de apoio para a Rússia, para que a Rússia contorne, né? Mas, de qualquer maneira, o sistema bancário suíço é um sistema poderoso, né, nesse sistema, inclusive, de trocas internacionais, né, de transferências internacionais, como você bem sabe. Então, a Suíça continua ali fazendo o seu papelzinho de sempre. Agora... os próprios bancos ingleses pediram ao Banco Central inglês também mais tempo para poder se preparar, falando que agora eles não estão prontos para poder praticar um tipo de sanção também, não é? Agora, não é tão trivial, né? De qualquer maneira, o que parece ser mais... Nenhuma dessas sanções é efetiva. Quando a Rússia invadiu a Crimeia, também houve sanções econômicas contra a Rússia, e eles riem, até porque os russos, do ponto de vista não mais financeiro, mas econômico, eles também assim, fizeram acordos com a China, né? Então, por exemplo, o gás natural, se eles resolverem fechar a torneira, os europeus resolverem fechar a torneira, se tornarem tão dependentes do gás natural russo, eles poderão exportar esse gás para a China. Vão construir até um gasoduto e tudo mais. Então, não é que seja um passivo, né? Mas eles se prepararam na medida do possível para enfrentar as sanções, o Putin, né? E do lado ocidental, todas essas dificuldades que você elenca são verdadeiras, e as sanções não são suficientes para tirar exército nenhum da Ucrânia. Nunca foram para tirar de lugar nenhum. Veja, na Segunda Guerra também havia um sistema financeiro internacional, não tão interligado como hoje, e, no entanto, aconteceu o que aconteceu. Então, nesses momentos de ruptura, guerra é um momento de ruptura, né? Tudo isso fica meio que em segundo plano. De qualquer maneira, essas sanções, algum efeito podem ter, mas não são para agora, não são imediatas, né? E o que se prevê para a Ucrânia, assim, o que está se prevendo para a Ucrânia, foi o que os americanos já disseram lá atrás, o Biden, que o plano é fazer um governo fantoche, estabelecer um governo fantoche na Ucrânia, né? Um governo comandado por Moscou, basicamente como acontece no caso de Belarus, né? O Putin vem estimulando as Forças Armadas ucranianas a dar um golpe. Não se sabe se será muito exitoso, porque o nacionalismo ucraniano aflorou muito com essa invasão, né? Tem esse backlash, né? No caso, eu não imaginava que tivesse um sentimento tão forte, ou não imaginava, subestimou na sua realidade. Está sendo bem mais traumático do que ele imaginava, né? O evento na cabeça dele é demorado 4 horas. E a reação, né? A reação entre jovens, veja, todo soft power, né? nessa área de soft power, a Rússia acabou sofrendo. Quer dizer, já teve grandes eventos esportivos que foram cancelados na Rússia. No aspecto cultural, por exemplo, o chefe da Filarmônica de Nova York, que era russo, pró-Putin, foi afastado, né? Tem uma série de pequenas coisas que vão montando ali, vão funcionando contra o Putin do ponto de vista da propaganda, né? Isso compõe uma massa crítica que pode ser muito ruim para ele. Então, mas de qualquer maneira, do ponto de vista político, eminentemente político, ele quer o que se fala aqui nesse momento é que, para além do governo fantoche, ele quer fazer uma espécie de duas Ucrânias, né? A Ucrânia russa, que então essa parte toda leste que ele já declarou independente seria anexada, né, com mais um pedaço de território ligando a parte do Donbás à Crimeia, o que fecharia o acesso ao Mar de Azov por parte da Ucrânia. E aí a Ucrânia governada por um fantoche de Moscou, né? Esse seria o plano maligno do Putin. A ver o que vai acontecer. Ele já pediu a rendição. O Zelensky, né? Que eu vejo agora, tem muitos comentaristas aqui, né? Eu não sei nem se não alguns não são até mesmo com simpatias russas exacerbadas, né? Chamando os Zelensky. Eu acho que não, meu. Acho que é ignorância mesmo, sabe? Comediante, quer dizer, ele é um ex-comediante, sim. Era um grande comediante, ator, foi eleito, né? E está se comportando, está se mostrando um sujeito com uma grandeza muito grande,
né? Ele foi acusado de ser nazista, é um absurdo. Zelensky é de origem judaica, né? A família dele sofreu sob a ocupação nazista e soviética, né? O nazismo matou 8 milhões de pessoas na Ucrânia. A Ucrânia, Natália, fazia parte do que os historiadores chamam de Bloodlands, né? Porque eles sofreram, a Ucrânia, a Polônia, né? Eles sofreram a invasão, primeiro a invasão nazista, depois a invasão russa, né? Aliás, primeiro a invasão russa, depois a invasão nazista, né? E sofreram com guerra, com fome. A Ucrânia é o grande celeiro, e continua sendo um grande celeiro da Europa, tem uma produção agrícola imensa, grandes reservas de petróleo. Então, desse ponto de vista também a Ucrânia a atiça cobiça do Putin, né? Sim, na época, sempre foi, né? E sempre trataram muito mal essa região, mataram Holodomor, teve na época do Stalin. o Holocausto ucraniano, né? Você teve a coletivização forçada na União Soviética. Então, para suprir a União Soviética, a Rússia, né, de alimentos, eles praticamente levavam toda a produção agrícola da Ucrânia para a Rússia, para outras repúblicas soviéticas, e a Ucrânia passou imensa fome, que foi esse Holocausto ucraniano. Depois os nazistas entraram, mataram um monte de gente também, que cerca de 14 milhões morreram nessas Bloodlands, né, da qual era grande parte. Então, assim, das quais a Ucrânia era grande parte. Então, assim, chamar os ucranianos de nazistas, isso é um completo absurdo. Há neonazistas na Ucrânia? Sim. Como há neonazistas na Rússia, como há neonazistas na Alemanha, como há neonazistas na França, né? Então, assim, agora não tem neonazista governando a Ucrânia. É uma minoria da minoria, né? Evidentemente, nas regiões separatistas, os neonazistas são sempre muito nacionalistas. Aliás, é o Partido Nacional Socialista, né? Então, em cada país, o nacionalismo é próprio. É óbvio que numa região separatista haverá sempre neonazistas mais ferrenhos, né? Mas isso não significa que a Ucrânia era governada por neonazistas. Isso é um absurdo, é uma república democrática, uma república, como eu disse aqui no início, que respeita minorias, né? Respeita gays. Na Rússia, ser gay é crime, né? É um negócio absurdo. Eu vejo gente tentando relativizar, né, a invasão da Ucrânia. Isso olha, monstruosidade, viu, Natália, o que está acontecendo lá. É uma monstruosidade. Essa é a verdade. Não tem o menor sentido, todos os pretextos são falsos, né? E é muito triste você ver uma cidade moderna como Kiev sendo bombardeada e com uma população terrorizada por um exército de um tirano, de um autocrata, de um marginal, porque ele quebrou a lei internacional, né? Ele passou por cima da lei internacional com pretextos falsos, assim como Hitler também tinha pretextos falsos, né? Para empreender uma guerra, uma agressão a um país vizinho pacífico. Sem dúvida. Mário, a gente combinou de falar 1 hora, então tenho mais uma pergunta. Estou adorando, comigo ficava aqui mais 2 horas, que eu estou aprendendo muito aqui, acho que está todo mundo. Mas eu queria só fazer mais uma pergunta, assim. Com relação à China, né? Você vê ela com o papel mais forte. Hoje de manhã, tem uma hora que saiu uma notícia mais cedo, né? Que a China se posicionou dizendo ser a favor de algum acordo diplomático. Na hora, a Rússia falou que topava ir para Minsk para sentar e debater, né? Então, provavelmente, para começar a traçar, propor aquilo que você falou, né? Um governo com fantoche, ele já tirou o que ele precisava tirar, já destruiu aquilo que ele tinha que destruir. De repente, eles vão tentar propor, se talvez no curto prazo, algum tipo de solução diplomática falsa, vamos dizer assim, né? Mas o que você acha do papel da China? Você acha que é por aí que vai acontecer? Qual a tua opinião aí? Olha, a China e a Rússia, veja, quando o Putin esteve na China por ocasião da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, eles assinaram uma série de tratados, inclusive dessa construção desse gasoduto, né? Ambos têm essa visão de que o mundo precisa ser multilateral. Ou seja, eles querem combater a hegemonia, digamos assim, americana, né?
criando Uhum. tornando um polo ela mesma, né, que se contraponha aos Estados Unidos. China e Estados Unidos, obviamente, hoje são os dois polos econômicos e militares mais importantes, mais poderosos do mundo, né? Mas a China não tem a mesma influência que tem os Estados Unidos, né? Influência cultural, influência econômica, quer dizer, tem uma grande influência econômica, mas, enfim, as transações são Uhum. feitas em dólar, né? Eu gostaria que não fosse, né? Então, a Rússia meio que se Uhum. agregou à China para secundário nessa história de multilateralismo. Agora, o que eu acho, o que dá para perceber, é que assim, a China viu com bons olhos as pretensões do Putin para enfrentar os Estados Unidos, para colocar em xeque os Estados Unidos, né? Abriu isso, pode ter aberto uma janela de oportunidades para ela ocupar Taiwan. Veja, a Taiwan é uma espécie de Ucrânia, a república a ilha na qual se refugiaram os opositores a Mao Tse-tung, e ali fizeram um país, e a China não reconhece como país, né? Taiwan, diz que faz parte da China. Está ameaçando muito Taiwan, as ameaças estão cada vez mais fortes, está muito preocupante isso do ponto de vista militar. Então, Inclusive, agora, hoje viram caça. não, eles estão Desculpa, fazendo. não. Hoje É, viram caças chineses passando pelo espaço aéreo em Taiwan, então que já é um mas mau sinal nesse sentido. mas isso tem sido recorrente, viu, Natália? É uma coisa recorrente, está aumentando, é muito Uhum. preocupante. Agora, veja, a China está olhando e vendo assim, peraí, se a reação a essa invasão da Ucrânia, da maneira como foi feita, for muito negativa, isso pode ser ruim para a gente em relação a Taiwan, né? Então, estão olhando isso, então Não. talvez já estejam começando a achar que isso pode prejudicar os interesses deles, tanto do ponto de vista do estabelecimento desse multilateralismo, do qual, né, numa criação de um outro polo, né, que pudesse contrapor a influência americana, como a China como catalisador disso, e também em relação, né, a essa tomada de Taiwan, né, que pode, digamos assim, deslegitimar ainda mais aos olhos do mundo, né, a depender de como o Putin está agindo em relação à Ucrânia. Eu acho que eles acharam que o Putin foi um pouco cínico demais, né? Eu acho que talvez possam estar achando neste momento. É uma situação ainda muito nebulosa, né? A China ela emite sinais contraditórios, não porque ela esteja em dúvida, porque faz parte da sua política emitir sinais contraditórios mesmo, né? Dá uma no cravo, outra na ferradura, né? Mas estão esperando ali para ver o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo lá. Enfim, esse é o estado geral das coisas, assim, de uma maneira muito, muito ampla, né? É. Bom, Mário, obrigado. Você quer fazer alguma consideração final? Olha, é um prazer estar aqui, conversando com você, Natália, e sendo assistido aí pelo pessoal que acompanha o trabalho da Inversa, e eu agradeço aí o espaço que você me deu. Mário, é sempre um prazer falar com você. Que aula para mim, assim, de história e do que está acontecendo. Assim, a gente está feliz de falar super feliz de falar com você. Se você puder falar com a gente de novo no futuro para dar um update dessa situação que é assim, impressionante como ela está mudando rápido, né? 48 horas atrás o mundo não achava acreditava ainda que o Putin ia só apoiar ali a independência das duas províncias, de repente ele veio com a invasão militar, o Biden já se pronunciou, sanção, de repente estão marcando já aqui já uma reunião ali em Minsk, então as coisas estão mudando muito rápido. Pô, se a gente puder depois conversar de novo, para você dar um date para a gente do que tem acontecido, seria um prazer. Tá bom, para mim também. Muito Tá obrigado. bom. Então, obrigado. Tá Ó, bom. bom carnaval e até mais. Até mais, pessoal. Prazer. Tchau, Natália. Tchau a todos. Tchau, tchau. Até mais.